Saúde aos irmãs e aos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao segundo tema, relacionado à questão do papel social da igreja para com o meio ambiente, a questão ecológica. Estamos estudando o documento intitulado Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão Cuidam do Meio Ambiente. Estamos estudando algo muito importante. Depois de um questionamento que me fizeram se a igreja se preocupava com o meio ambiente, essa é a razão desse estudo. O nosso tema de hoje é nossa relação com a natureza, industrialização e urbanização. O ser humano foi criado em uma relação direta com a natureza. Os primeiros povos eram coletores de alimentos e caçadores. Eles precisavam conhecer seu ambiente e nele buscar formas de sustento, proteção e sobrevivência. De muitas formas, isso levava a um respeito maior pelos biossistemas, pois havia uma percepção direta de dependência do ser humano para com o mundo natural. Porém, os processos de urbanização tiraram do ser humano, ao longo dos anos, o contato mais direto com a natureza. E o distanciamento afeta a nossa percepção de como o ecossistema é importante para o ser humano. Não apenas por dela provir nosso alimento, nossa respiração e a origem da vida, mas também do ponto de vista da saúde emocional e espiritual. Para muitos casos de estresse, ansiedade e doenças psicossomáticas, o contato com a natureza é um remédio eficaz, frequentemente receitado, porém pouco utilizado. E esse distanciamento igualmente nos blinda, enquanto indivíduos, para perceber os problemas graves existentes nas políticas econômicas mundiais e sua relação com a crise ambiental. Tendemos a perder de vista que a exploração social estende seus tentáculos para a natureza, quando a pobreza, fome, miséria e exploração das pessoas, pode-se observar que também o sistema ecológico está oprimido e em destruição. O credo social da nossa igreja estabelece: o ser humano tem o dever de administrar a terra e seus recursos, que Deus lhe confiou, segundo os critérios do Senhor. Um dos caminhos para efetiva atuação na transformação da sociedade é a participação na elaboração de políticas justas, o credo social. No Brasil, a luta pela demarcação de terras indígenas e quilombolas, o incentivo à agricultura orgânica e familiar, a diminuição do uso de agrotóxicos e incentivo à pesquisa sobre os transgênicos estão entre os desafios mais prementes para a justiça de tais políticas. Algumas das mais ricas nações do mundo vivenciam problemas exatamente por sua realidade ambiental. De fato, a riqueza de uma nação pode significar a pobreza de seu povo. Moradores de rua, povos autóctones, retirados de seus locais de ancestralidade, incêndios devastadores em função da construção de moradias em área de preservação, falta de recursos naturais primários, como a água pela desertificação das cidades, migrações sem controle, são apenas algumas das consequências que tais atitudes têm trazido decorrência da falta de políticas ambientais consistentes em diálogo com os demais países do globo terrestre. Preservação ambiental não é apenas uma questão de soberania nacional. As decisões de um país impactam na totalidade do globo terrestre, para o bem e para o mal. Por isso, a premissa do diálogo é essencial. Aliás, as cidades experimentam a dureza da destruição do meio ambiente. Racionamento de água, diversas vezes ao ano, sequidão e estio em certas épocas, inundações em outras, em função dos problemas com o escoamento das águas das chuvas, precipitações pluviométricas, a incidência do calor que aumenta devido ao uso de certos materiais reflexivos nas construções,
desrespeito às leis no tocante às matas ciliares, construções desgovernadas no entorno das cidades, que acabam por ocupar morros e encostas com riscos de desabamento, a poluição dos carros e das empresas, que afeta a qualidade do ar. Para amenizar tais realidades, muitos projetos de ONGs trabalham tentando inovar nos conceitos de arquitetura e urbanismo, procurando incluir o verde em jardins e hortas, bem como implementando ações educativas sobre a água, uso consciente de veículos, consumo consciente, etc., com grande impacto em algumas realidades locais. Tais ações devem ser estudadas e estimuladas por cada metodista. Segundo as ONGs de preservação ambiental, somente nos últimos 20 anos, mais de 10 espécies entraram em extinção. O plástico nos oceanos é um problema de proporções grotescas e desastrosas para todo mundo. O consumo de agrotóxicos ameaça a saúde humana e mata a biodiversidade. A emissão de gases afeta o clima. As ondas de calor e frio alteram as calotas polares em função da industrialização. São problemas de toda ordem e todos eles encontram na atividade humana um ponto de convergência. Para os cristãos e cristãs, em particular, ao menos um problema de ordem teológica acabou afetando negativamente nossa percepção de natureza e do mundo. A pregação escatológica da vinda de Cristo e do novo céu e da nova terra roubou-nos, de algum modo, a percepção de uma necessidade de cuidar e preservar deste mundo agora. Erroneamente, o tomamos por provisório e, por isso, dispensável. Resgatar o valor da mordomia cristã, no sentido do cuidado da natureza, tornou-se essencial para a sobrevivência desta e das próximas gerações. Com tudo isso, quando a Igreja Metodista põe a preocupação ecológica entre suas ênfases missionárias, muitas questões surgem para nós. Em teoria, é fácil dizer da importância deste tema. O mundo é nossa paróquia. Pode ter seu sentido muito mais amplificado do que a mera audiência para a proclamação do Evangelho. Mas na prática, cada vez mais, percebemos que a destruição do meio ambiente rouba-nos de nossa própria humanidade. Fome, calor, frio, seca, enchente, muitas das tragédias naturais encontram origens na forma depredatória com que tratamos nosso mundo. Isso é um grave pecado e precisamos nos arrepender profundamente. Portanto, é importante situar a salvação do mundo no contexto da salvação da humanidade, pois, como nos alerta Paulo, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre, como que dores e parto até o presente dia, como atesta Romanos 8, 19 a 22. Precisamos repensar nossa teologia para proporcionar oportunidades para um arrependimento profundo e de resultados notáveis em nossa realidade. Dessa forma, irmãos e irmãs, é uma grande responsabilidade da Igreja, o papel social, em cuidar do mundo que nós vivemos, cuidar das espécies, cuidar do nosso ar que respiramos, da terra, das águas dos mares, pois de tudo isso provém a nossa existência e sobrevivência na face da terra. Se nós não cuidarmos hoje, os nossos descendentes sofrerão. O que é que eles herdarão de nós? O que é que nós herdamos e o que é que nós vamos deixar para os nossos descendentes? Água potável ou poluição? Ar poluído? Extinção de aves, animais, répteis e vida marinha?
nós devemos nos preocupar hoje, agora, com o nosso mundo. O problema é que nós temos a cabeça muito voltada ao céu. Todos queremos ir para o paraíso e esse mundo acaba sendo dispensável. E não deve ser assim. Deus mesmo, quando criou todo mundo, Ele ordenou ao ser humano que zelasse pelo mundo, cuidasse do mundo, porque é onde ele vive, ele põe a planta dos seus pés e é de onde ele tira o seu sustento. Entretanto, com o egoísmo, a corrupção e a maldade humana, o mundo está se acabando, está sendo destruído. E faz parte do papel social da igreja preservarmos o mundo que nós temos, para que nossos descendentes possam também viver e sobreviver. Esse é um dos papéis sociais da igreja terrena de Jesus na face da terra. Que Deus abençoe nesse estudo e até o próximo tema, em que continuaremos abordando algo sobre o cuidado que nós devemos ter com o meio ambiente.